calendário escolar foi retomado nesta semana em muitas escolas da macro-região. Profissionais refletem como foi o desempenho no primeiro semestre em que as redes de ensino voltaram completamente do isolamento social. O Jornal da Clube reuniu diferentes profissionais da área para fazer uma análise. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no núcleo de jornalismo está a psicopedagoga Anita Carvalho. E pelo canal digital da Clube estão a pedagoga socióloga Patrícia Manzoli e a psicóloga Lucimara Duarte. Vou começar aqui pela Anita. Depois da gente ter superado o primeiro semestre completo de aulas presenciais, Anita, qual é o principal diagnóstico, a principal avaliação de tudo que aconteceu nesse retorno? Oi. Bem, o que nós pudemos observar nestes 6 primeiros meses, nesse primeiro semestre de aulas, é que houve uma quebra na rotina das crianças, na rotina escolar. E todos nós sabemos que, assim como os adultos, as crianças precisam de uma rotina. Principalmente dentro da escola, se nós não tivermos e não passarmos essa rotina para as crianças, o que acontece? O valor acadêmico, a alfabetização, todo o conhecimento que a gente passa para eles é afetado, é comprometido. Então, o que nós pudemos sentir foi isso. Então, nós tivemos que refazer alguns tópicos daquilo que a gente tinha feito no início do ano, como planejamento. Tivemos que mudar algumas coisas, adequar algumas coisas para uma nova rotina, A pandemia, ela veio e ela mostrou, deixou claro, vamos dizer assim, alguns déficits que a gente já sabia que havia na educação. E a quebra da rotina só fez isso ficar mais assim exposto e mostrou para nós que nós precisamos retomar e retomar com uma nova rotina, vamos dizer assim. Patrícia, o Brasil foi o país que por mais tempo manteve os alunos longe das escolas. E aí, falando nessa rotina que a Anita deu o start, iniciou a conversa, já dá para a gente diagnosticar se o melhor caminho é acelerar no conteúdo para recuperar o tempo perdido ou é preciso frear um pouco nesse conteúdo? O Brasil realmente foi o país que mais retardou o retorno às aulas presenciais. Esse impacto, segundo o Banco Mundial, segundo o Unicef, foi tão forte que nós temos 4 em cada 5 alunos, por exemplo, do 6º ano na América Latina toda, apresentando dificuldade de leitura básica, quanto mais da interpretação de texto. Então, como é que nós vamos acelerar os conteúdos se nós estamos com conhecimento prévio, que é da própria leitura, em defasagem altíssima? Então, conteúdos como história, geografia, ciências, que requerem extrema interpretação, inclusive matemática, como que você resolve um problema matemático sem capacidade de interpretação leitora, de compreensão leitora. Então, é preciso primeiro entender que esse aceleramento, ele não nos leva a lugar algum. Nós precisamos, além de nos preocupar com o quesito básico, da compreensão leitora, da interpretação e da alfabetização, prepará-los socioemocionalmente. A ansiedade, como foi dito, a falta de rotina para estudos, o entendimento do que vai acontecer de novo em sala de aula, como será meu dia, o que eu vou trabalhar, o que eu preciso, quais são as habilidades que eu preciso trabalhar em mim como aluno novamente e que o professor precisa ajudar esse aluno a reconhecer essas habilidades, para que realmente o estudo ele tenha um resultado. Lucimara, para além de todas essas dificuldades, todos esses desafios da educação, os pais estão lidando com algo que é absolutamente novo, que são crianças e adolescentes depressivas, sofrendo muito com ansiedade. Como lidar com isso? Na verdade, é um contexto bem novo para todos nós, Ninguém estava preparado para ficar recluso praticamente, nas suas casas. Para nós, adultos,
isso já é muito difícil. Entender uma situação em que nós somos obrigados, né, a ter um outro tipo de vida, a ficar em casa, a aprender a usar todos os recursos das mídias sociais, das redes, que foi uma coisa muito nova. A gente se comunicar nas redes, né? Mas assim, efetivamente. Uma criança, um adolescente, né? Cheio de estímulos, cheio de atividades, para eles, isso acredito que tenha sido assim, muito pior do que para nós. E nesse contexto, a família começou a se encontrar dentro de casa. Realmente, né? Mais horas, mais tempo junto. E a gente, nem sabendo lidar com tudo isso, imagina os mais novos, né? Anita, se a gente pegar esses 3 marcos, né? Casos de violência, casos de ansiedade e essa confusão com o conteúdo, se acelera ou não. Esses 3 casos devem perseguir a volta às aulas ainda por muitos anos? Olha, eu acredito que sim. Parece um pouco assustador, mas na verdade a pandemia ela veio expor algo que já vinha acontecendo. Isso eu me refiro aos casos de violência, né? Ela expôs isso para todos nós. Então, isso precisa sim de um olhar muito mais profundo por parte de todo o corpo pedagógico, das autoridades, da família, enfim. Isso é um contexto social e que precisa ser visto com um olhar bem mais profundo, como eu disse aqui. Então, não somente os casos de violência, claro. A questão das ansiedades, isso também. Isso parece que foi um gatilho, né? A pandemia foi um gatilho para que as questões de ansiedade, os transtornos, as dificuldades no aprendizado, eles ficassem mais expostos. Então, hoje, a gente tem que também ter um olhar assim. As crianças que estão com dificuldade, nós precisamos fazer uma sondagem, uma anamnese e ver essa dificuldade dela. É uma dificuldade porque ela não viu, né, não foi apresentado o conteúdo para ela e de repente pulou, queimou etapa, passou de um primeiro ano já logo para o terceiro ano. Então, essa dificuldade é porque ela não viu ou realmente é porque ela tem algum déficit do aprendizado, né? Algum distúrbio ou algum transtorno. Então, isso a gente tem que analisar, a gente tem que ver, os profissionais, é claro. Eu, como psicopedagoga, eu sempre digo isso, a gente tem um prazo para esse tipo de avaliação, porque os transtornos de aprendizado, ele vai aparecer quando a criança vai para a escola, né? Quando ela vai começar a aprender e a ter acesso aos conteúdos acadêmicos. Patrícia, nós falamos muito para os alunos e para os pais, mas os professores estão em falta. É grande o número de abstenções e necessidade, a demanda por profissionais. Que fenômeno é esse? Pois é, né? Nós tivemos aí um grupo de professores que assim que entrou a pandemia também sofreram muito com o novo método, né? Com as novas formas de ensino. O processo de adaptação, a educação sempre falou, né, em inovação, sempre falou que nós deveríamos estar mais atento às mudanças, às tecnologias, mas a verdade é que isso foi praticamente imposto, né? Havia 2 lados, uma falha no próprio processo educacional, nas instituições, em realmente implementar na rede pública essas novas tecnologias, mas também nós sabemos que havia uma grande resistência por parte do corpo docente em assimilar essas novas metodologias. Quando eu digo essa resistência, porque a escola é secular e ela age de forma secular às vezes, né? E muitos abraçaram a causa, né? Os professores inovaram, muitos professores realmente tiveram que passar por uma crise identitária da sua profissão, né? E alguns
o que é natural, se deram bem, outros não, também natural esse processo. Então, muitos desistiram, também tiveram seus problemas familiares, psicológicos, financeiros, e aí nós estamos com esse déficit. Outros que vêm sendo contratados recentemente com pouca experiência, né? E precisamos de treinamento, precisamos aí passar por formação continuada desses docentes, precisamos alinhar esses docentes com a real necessidade de implementar metodologias ativas, que são metodologias dinamizadas, como sala de aula invertida, trazer o aluno para apresentar quais são os conhecimentos prévios dele sobre aquilo. Eu tenho que tentar me conectar com a realidade de qual esse aluno vem. O que ele já sabe sobre esse assunto? Como eu vou conectar esse conhecimento com o interesse dele? Participaram do Jornal da Clube deste sábado, no Núcleo de Jornalismo, a psicopedagoga Anita Carvalho. E pelo canal digital da Clube, a pedagoga socióloga Patrícia Manzoli e a psicóloga Lucimara Duarte. A todas vocês, muito obrigado.